E aí galera, nós somos do Escatom, eu sou o Cássio, esse é o Igor e esse é o Bruno. E hoje nós vamos falar de um livro que não é somente um livro, é muito mais que um livro. Eita! E o nome dele é O Silmarillion. Para quem não conhece, para as pessoas ainda em fase de desenvolvimento que não conhece esse livro. Os trouxas. Para os trouxas, no sentido Harry Potter da palavra. Esse livro é uma compilação de contos e narrativas de teor mitológico, compilados pelo Tolkien e postumamente pelo filho do Tolkien, e que compreendem as lendas antigas de elfos e homens do universo dos Seus Anéis. Universo esse que não se chama Terra-média. Isso é bom explicar. Se chama Arda. Importante falar sobre o Silmarillion, sobre a estrutura que ele é organizado. Porque você não pode esperar um livro que seja uma história perfeitamente contínua, do começo ao fim, envolvendo os mesmos personagens. É uma história que compreende um período extremamente grande da história desse mundo. Começa com o mito criacionista que o Tolkien desenvolveu para o mundo, indo até na linha temporal onde começa a história que todos conhecem aí do Senhor dos Anéis. E tem milhões de personagens, tem narrativas que têm uma relação mais ou menos uma com a outra. E o próprio estilo da narrativa, ele é muito acelerado, assim, é muito descritivo, tem pouquíssimos diálogos, tem transição de ação para momentos onde não acontece nada em questão de poucas frases. Eu diria que esse talvez seja a maior desvantagem do livro, digamos, para quem quiser ler, porque ele não é exatamente uma narrativa são várias e muito comprimidas. Então às vezes você tem a impressão de estar tudo sendo muito rápido e é difícil acompanhar. E é difícil lembrar às vezes, muitas vezes tanta coisa acontece às vezes num parágrafo só que você se perde ou não é marcante. Muitas coisas são interessantes. Na verdade, eu diria que quase tudo é bem interessante que acontece. O cara foi muito criativo e conhecia muito de mitologia, do que fazia uma história heróica e épica, né? Mas ele comprimiu muito, porque esse livro eu acho que talvez ele não quisesse nem publicar, talvez, porque ele foi publicado depois que ele morreu, né? Não, eu acho que ele queria publicar, quando ele morreu ele estava retrabalhando algumas coisas. Só que era muita anotação, tinha coisa que ele queria mexer ainda, e aí morreu, e aí o filho dele ficou naquela busca para tentar fazer Me parece, assim, lendo agora dessa vez, agora que eu tenho mais rodagem por literatura em geral, parece um livro de conto, né? De contos, Parece um livro de conto. Parece um livro não de tem contos. Personagens que se repetem, mas tem uma temática que une a história toda. Porque ao mesmo tempo que é um livro de contos, os contos seguem a cronologia do mundo, né? E são contos sobre os eventos mais marcantes do mundo, né? Então, aí vem a ideia de que são baladas dos elfos, né? Tem gente que diz que, na verdade, todo o Silmarillion é a história contada pelo viés dos elfos, né? E que existiria, tipo, dentro do mundo de Arda, né? Existiria a narrativa dos anões, por exemplo. Sim. Né? E dos humanos do leste. Dos humanos do leste. E do Sauron. Isso aí. Tem várias teorias que discutem como surgiu esse mundo do Tolkien. Tem uma teoria que, primeiramente, ele criou as línguas do mundo, desenvolveu as línguas e começou a escrever as histórias lá na década de 1910, para dar um background histórico e mitológico para essas línguas. Tem a outra descrição que diz que o objetivo, na verdade, dele era criar uma mitologia para a Inglaterra. Sim. Uma mitologia que estava muito presente em outros países europeus, especialmente nos países nórdicos, e a Inglaterra não teria nenhuma mitologia desse porte. Tem uma influência muito grande da mitologia finlandesa, né? Ele foi na Finlândia e na Suécia e ficou apaixonado lá por algumas histórias. Tanto que o Túrin é muito inspirado num herói
de lá, né? Então, Korovo, se eu não me engano. O Quenya a sonoridade do Quenya é muito inspirada Quenya é a língua dos elfos, no né? irlandês. A língua É o alto élfico. é o alto élfico, Noldor. que se chama Noldor, Quenya. É muito inspirado nas sonoridades do finlandês, enquanto as línguas que no mundo são mais recentes, como o Sindarin ou a língua dos homens de Rohan, são muito mais inspiradas no anglo-saxão. E além disso, as raças, né, os elfos, estão no folclore saxão, né? Correto? Sim. Elfos, trolls, eu acho que já também, né? Trolls. Não sei o que seria exatamente criação do Tolkien, talvez orcs, né? Os elfos na mitologia lá, eles têm a ver com... É mais um duende. É mais um duende, né? Ele transforma os elfos como se fossem os heróis do passado, igual a mitologia grega, que tem os homens, idade de bronze, idade de ouro. Os elfos é a idade de ouro da humanidade. Eles são seres imortais, muito sábios, poderosos, belos e todas as qualidades possíveis. Pois é, ele tava em batalha na França, se não me engano, e voltou para a Inglaterra. E lá ele começou a escrever as primeiras histórias, que é aquela história do marinheiro que se perde, mas essa história foi abandonada. E aí ele escreveu a Queda de Gondolin, que é um capítulo do livro. Aqui, ó. Foi a primeira história. A Queda de Gondolin é isso daqui, essa treta aqui, ó. Sim, na capa podemos ver o Balrog e o dragão invadindo Gondolin. O livro começa com duas histórias, que é o Valakenta e o Ainulindale, que são as descrições criacionistas do universo de Ea e, consequentemente, do mundo de Arda. Cosmogonia. A cosmogonia, isso mesmo. Ou a cosmologia. Pode ser. E centra de uma forma bastante metafórica, por assim dizer, nos Ainur. O que são os Ainur? Os Ainur são espíritos que Eru criou para auxiliá-lo a fazer a música. Ele queria fazer uma música, que é a música da criação, que é uma ideia cristã, né, que vem lá de Santo Agostinho, tem a ver com as esferas, a música das esferas. E aí os Ainur são isso, são como se fossem os Eon da mitologia cristã antiga. Ao contrário dos Valar, que são o que o Ilúvatar, que é o criador, Deus único. né, o Deus único, ele criou os Valar meio que para acompanhar ele na canção. E um deles, que é o Melkor, surgiu um desejo no coração dele de criar uma música própria. E a partir daí que deu toda a treta e a divisão do bem e do mal da história. Melkor é o anjo caído, né? O demônio. Um Sauron, a evolução do Sauron, tipo o Pokémon, Sauron e Morgoth. Eu acho, a minha opinião com relação ao Silmarillion, com relação a tudo do Tolkien, que o Tolkien ele fala muito do poder e da corrupção. Né? É uma temática básica, assim, que ele toca muito. Não que o poder seja algo ruim, mas ele sempre leva à corrupção. É verdade. Ele sempre leva à corrupção. E o Melkor é isso, ele era o mais poderoso, o mais sábio, o mais inteligente, o mais hábil, o melhor músico. Só que isso criou nele a vaidade, né? O orgulho, e assim ele conseguiu a corrupção. Uma ideia muito próxima do que o Mestre Yoda fala pro Anakin Skywalker, né? E pro Luke Skywalker. Né? Sim. Uma boa parte do livro, a maior parte do livro, é uma linha narrativa de vários contos chamado Quenta Silmarillion, que se centra nas lutas dos elfos contra o Senhor do Escuro, que roubou as 3 joias mais preciosas do mundo, as Silmarils, que foram criadas pelo elfo mais belo, mais poderoso, mais forte, mais fodão, mais irracível, mais babaca, mais tudo que vai possível no elfo. Cujo nome era Fëanor! O Fëanor é um representante de uma das raças élficas, chamada os Noldor. Os herdeiros de Finwë. O Fëanor é o filho do rei dos Noldor que começa essa treta das pedras, né? Que ele fez as pedras das 2 árvores mais bonitas do universo. Por causa das Silmarils do Fëanor, as Silmarils são roubadas, não acontece lá um problema. É uma treta. Eles recebem o Senhor do Mal lá na Terra Pacífica e deixam ele ficar morando lá, tranquilo. Falando, não. Ele vai ficar bom agora. Vou. Ele é um mal compreendido. E aí, bom,
como era de se esperar, dá uma merda do caralho, as árvores morrem e Finwë, o pai do Fëanor, é assassinado e os Silmarils roubados. Importante notar que naquela época da história do mundo não tinha sol nem lua. A luz vinha das árvores. Daí o Fëanor fica muito injuriado e convoca os Noldor pra ir atrás do meu corpo, pra pegar de volta. É importante notar que nessa fuga dos Noldor das Terras Imortais para a Terra-média, atrás das Silmarils, marca toda uma das principais temáticas do livro, que é a maldição dos Noldor. Porque eles matam, eles são os primeiros elfos a matarem elfos para roubar os navios e irem pro outro lado. Eles ofendem os Valar, eles acusam os Valar de serem acusam os Valar. Ajudantes do Melkor, que eles são da mesma raça. Então toda a história dos Noldor é marcada por essa maldição, por tragédia. Os filhos do Fëanor fazem um juramento. Nossa, eles juram. O juramento é mais forte que tudo no universo. Que não vamos parar até ter a Silmarils de volta. O Fingolfin, ele participa de uma das melhores cenas do Silmarillion. Não, o Fingolfin é o cara. Que há uma guerra em que eles são surpreendidos pelo Morgoth e o Fingolfin, tomado de fúria, pega o cavalo e vai sozinho atrás do Morgoth. Bate na portinha e fala, vamos resolver lá fora. Resolve e ele duela com o Morgoth, né? Corta a perna dele, mas acaba sucumbindo, né? Ele cai. Morre. Mas fere o Morgoth de uma forma que o Morgoth nunca mais voltará a andar sem manca. Uma das histórias mais extensas que tem no Silmarillion, inclusive que é uma história cujo título está gravado no túmulo do próprio Tolkien, é a história de Beren e Lúthien, que foi a inspiração para o romance posterior no Senhor dos Anéis entre Aragorn e Arwen. Antes, a gente tem que dizer que existiram alguns elfos que não foram para as Terras Imortais e que ficaram na Terra-média. E esse elfo, ele era um elfo, um dos senhores élficos originais que nasceram lá no lago. Ele era um cara que acordaram lá no lago. Eles acordaram. Ele deu um golpe do baú sinistro, porque ele casou com uma Maia, com uma deusa. Com uma das mais poderosas de todas. Uma das mais poderosas. E eles tiveram uma filha, que essa filha era a elfa mais bela de todos os tempos. O mais belo dos filhos. Poderosa. Ela é tipo a Alessandra Ambrosio. Caralho. Era a Charlize Theron. E por outro lado a gente tinha esse patrulheiro, esse passo largo da vida, chamado Beren, que a tropa dele foi emboscada pelo Sauron e ele ficou sozinho e caminhou, passou pelos lugares mais perigosos e entrou nesse reino que era protegido por um cinturão mágico, por essa semideusa, o cinturão de Melian. E ele encontrou a Lúthien e, como o destino de Arda e todo aquele modo pelo qual o Tolkien fala, eles se apaixonaram e o cara... história vai, história vem, o cara chegou na frente desse rei élfico, o Manto Cinzento, o Thingol, e falou: é o seguinte, cara, eu quero casar com sua filha. E o cara falou: é mesmo? Você, humano. Você, humano, quer casar com minha filha, a mais bela, o meu maior tesouro. Minha princesa foi criada a leite com pera. É o seguinte, leite com pera e tu, esse vagabundo barbudo fedendo na geladeira. Esse vagabundo fedendo aí, velho, com os dreadlocks. Daqui a 10 minutos morreu. Daqui a 10 minutos morreu, tá ligado? Então tá. Com uma condição. Você vai trazer na minha mão uma das Silmarils. Eu acho que é o único momento de sarcasmo da história dos livros do Tolkien, talvez. Não sei se tem mais. Porque... Mas ele falou muito de zoeira, eu acho. Falou pra... vai embora daqui. Pra expulsar o cara. E ele foi e falou... É importante dizer que as Silmarils estavam, na época, com o Morgoth, o Senhor do Escuro, engastadas na coroa dele. Ele andava com elas o tempo todo. E nem os mais poderosos dos exércitos de elfos conseguiram nem chegar
perto da entrada da fortaleza. Nem o Fëanor e seus herdeiros que juraram que iam pegar Silmaril de volta não tiveram coragem de tentar ir lá buscar. E ele falou, beleza, tô indo lá. Beleza. Volto daqui a pouco. Já volto. Né? E foi. Só que escondido foi ela também para ajudá-lo, né? Sabendo que se ele fosse sozinho não ia dar certo, né? Não ia ter muita salvação pro casamento deles. Então aparece, em algum momento, aparece o Elfo, o personagem mais brother do Silmarillion, que é o Senhor Finrod, que é irmão da Galadriel, que aparece nos Seus Anéis. Ele é o irmão dela. E ele é um cara muito brother. Ele fala, quer saber? Eu vou ajudar vocês. Tinha o Morgoth, sabendo muito antes da existência do cão de Valinor, o Huan, ele fez o que ele sempre fez. Pegou uma criação do Valar e fez uma corruptela dela. Ele começou a alimentar um lobo ali aos pés dele que se tornou Karkaroff. Mas o lobo já era uma criação dele, né? Os lobos, todos os lobos. As criaturas da noite, são todos filhos de No Tolkien, nenhum animal é inocente. Assim, todos os animais, toda a vida da Terra-média tem ligação ao Morgoth. Não tem um animal que é selvagem porque é a natureza dele. Depois de muitas aventuras em que nossos heróis se metem em várias confusões, Beren e Lúthien entram em Angband. Disfarçados de ela de morcego e ele... Ela de fada, ela entra cantando. Cara... Não, mas ela bota uma roupa de morcego. E ele vestido de lobo. Ela bota uma roupa de morcego. Ela bota uma roupa de morcego que o pessoal fica com medo dela. Mas tudo bem. Lúthien dança na frente do Morgoth e por aquele momento de distração ele fica pensando, nice. Nesse momento ele cai lá no encantamento dela e o Beren vai lá com a faca e todo mundo dorme, todo mundo dorme, o Beren vai lá com a faca e pau, arranca a Silmaril. A faca se quebra, mas ele consegue pegar uma e levar pra casa, né? Só que daí tem a treta que o lobo, o Karkaroff, come da mão do Beren a Silmaril e ele surta e sai correndo, porque ele não aguenta o poder dela, né? Come a mão, né? Come a mão dele, come a mão maneta. Vira Beren Maneta. Beren Ercamion. E daí eles vão, esse lobo, o Karkaroff, ele acaba indo parar lá em Doriath, né? É lá? Ele vai descendo, causando terror, enlouquecido. Mas o Beren e a Lúthien voltam antes pra Doriath. E o Thingol pergunta, e aí rapaz, e aquele negócio que eu te pedi ali? Daí ele fala, está aqui, daí ele mostra a mão vazia. Mas o lobo tá vindo. Trazendo. E daí junta o grupo de caça, um dos grupos de caça mais exaltados ali do Silmarillion. Junta Thingol, junta Beleg Arcoforte, um personagem muito importante, elfo. Junta Beren, junta não sei mais quem, mas mas o próprio Thingol sai lá da caverna dele. Os picas de Doriath. E eles caçam o lobo e pegam o Silmaril. Pega Silmaril. E Beren e Lúthien vivem felizes para sempre. O Beren morre, mas renasce. Quando ele renasce, uma coisa que não poderia acontecer para os humanos. Mortal, a Lúthien vira mortal, só que o Beren mortal morre e renasce, uma coisa que não poderia acontecer com os mortais. E eles vão morar numa ilha idílica lá, só eles e o filho, eles têm filhos. Eles têm um filho, o Dior, o herdeiro de Doriath. Que eventualmente volta para Doriath.